Rei dos reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6. Você está na terceira reunião de hoje. Nós já tivemos uma 9 da manhã, a outra às 17 horas, e agora essa às 19h30. Juízes capítulo 6, e o versículo 11 diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o ebiesrita, aonde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu, Gideão lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, eu te enviei. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Até aqui tá bom, a gente vai correr um pouquinho aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Estende a mão para cá, me abençoa, sim, querido. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós vamos caminhar dentro da tua palavra. É isso que nós queremos, viver a tua palavra. Somos alegres porque temos o Senhor. Somos felizes porque temos o Senhor. Somos saudáveis porque temos o Senhor. Prosperamos porque temos o Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém, querido? Louvado é o nome de Jesus. Tome seu lugar, fique à vontade. Ontem nós chegamos do retiro, ontem à tarde, e aí desmaiamos, né? Mas já pensando que hoje teria reunião de novo. E eu poderia pedir para algum dos nossos pastores pregar, porque todos são capacitados, as mulheres pastoras capacitadas. Mas a gente está pilhado ainda, né, irmão? Então vamos continuar. Amanhã a gente descansa, né? Amanhã a gente vai para Cuiabá. Pegamos um voo de tardinha, aí de lá pegamos outro para Sinop, né? Aí terça a gente prega Sinop, quarta em Nova Mutum, quinta de manhã e quinta de noite em Mutum. Aí vai para Cuiabá sexta e sábado de manhã e de noite. Aí volta, né, amor? Não está muito quente, graças a Deus. Tem um sol para cada um naquela terra. Louvado seja Deus. Eu estava pensando hoje sobre isso. Sobre o Senhor. Não tem, irmão, não tem explicação. Não tem mesmo explicação. Não dá para explicar com palavras. Da onde a gente tira força para continuar pregando todo dia, viajando, passando pela logística de aeroportos, né? Com filhos, com netos, com esposa, com família, com negócios pessoais. Você está sempre envolvido com alguma coisa. Às vezes pensa: meu Deus, de onde é que você tira? Mas a Bíblia é clara quando ela deixa alguns detalhes assim, que da fraqueza você tira força, né? Diga ao fraco: eu sou forte. Parece que Deus está sempre tirando algo bom de algo ruim.
Deus está sempre tirando você de situações e levando para outra. Das trevas nasce a luz, ele diz. Não é? Das trevas é que nasce a luz. Da fraqueza se transforma em força. E assim vai. Da ignorância nasce a sabedoria. E assim vai. Deus tem essa graça de fazer isso com a gente. E eu falo para você, com todas as letras. Às vezes até as pessoas ficam assustadas e eu também fico. Tem gente que pensa que a gente usa alguma droga, né? Alguma coisa. Mas não, eu sou pilhado mesmo. Eu sou sanguíneo hemorrágico pingando, né? Pingando. Minha mãe me levou no médico quando eu era menino, criancinha, porque queria saber por que eu não engordava. Era magrelinho, dava para contar as costelinhas assim, saudade daquele tempo, né? Magrelinho, cabeçudinho, pescoçudinho, né? Parecia aquele cavalinho da Nossa Senhora, o louva a Deus, aquele que, sabe, todo magrelinho, todo pequenininho. Você tem uma ideia, os meninos me chamavam de linguiça. Linguiça. Esse era meu pseudônimo. Glória a Deus. E a mãe me levou no médico para saber, porque quando engordava, o médico disse, enquanto ela falava com o médico, eu quebrei o escritório dele todo, derrubei um vaso, rasguei um papel, puxei um quadro, ele caiu. Aí o médico, doido para que a minha mãe fosse embora comigo dali, diz assim, ele não engorda por causa disso, senhora, ele não para, né? E graças a Deus, eu não paro mesmo, e eu estou feliz fazendo isso. Eu não estou triste, não estou apavorado, não estou com medo. E se o senhor não fizer, se não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas irmãos, sem demagogia nenhuma, Deus sabe que eu estou sendo sincero nesse altar para você. Não tem como não ser grato. A minha forma de expressar gratidão é pelo serviço. A minha forma de expressar gratidão é estando presente. É fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. E não só fazendo com alegria. Fazendo com determinação. Fazendo com vontade. Porque o apóstolo Paulo fala isso. Se eu fizer sem vontade, que recompensa eu terei? Eu só vou cumprir alguma coisa. Mas se eu fizer com vontade, então eu terei galardão. Eu não quero só fazer porque eu tenho que fazer. Eu quero fazer porque eu fui chamado para fazer. Deus confiou algo na minha vida, como confiou na sua vida. Ninguém pode fazer o que você foi chamado para fazer. Você não pode terceirizar a adoração que você tem que dar para Deus. Você não pode terceirizar. Você pode até pedir oração para alguém, mas você não pode terceirizar a oração que é você que tem que fazer. Você não pode terceirizar a criação dos seus filhos. Você não pode terceirizar muita coisa na sua vida. Nós nunca podemos estabelecer uma ordem da desordem. Eu acredito que Deus primeiro, Ele nos salvou, né? No nosso caso, a nossa casa, Deus salvou a minha vida, a vida da Iraci, né? Me salvou das drogas, me salvou do mundo perdido. Eu tenho que ser grato a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu faço isso com paixão mesmo, né? Porque eu gosto, né? Eu fui chamado para isso. Eu não estou aqui obrigado. Hoje tem culto, que saco. Não. Para mim não é um saco, perdão da palavra pejorativa aqui, mas para mim não é um saco. Para mim é uma gratidão. Quando eu estou aqui diante de pessoas ou em qualquer lugar do mundo, para mim é uma gratidão. Cara, um Zé Mané que nem eu, né? Que não sabia discernir a mão direita da esquerda, que se drogava para poder encarar a vida de frente, que não tinha coragem de enfrentar a vida, cheio de medo, de culpas e carências, cheio de dificuldade, que só enfrentava a vida drogado. Eu acredito que, né, Deus tirou o diabo e as drogas e colocou o Espírito Santo na mesma proporção. Porque, eu vou falar, às vezes eu penso que eu estou drogado. Eu digo, Deus, é muita adrenalina esse negócio. Parece que eu estou na roda gigante, parece que eu estou na montanha russa, como é que é a casa do Beto Carreira? Faroípe, né? Faroípe, né? Parece que eu estou naquele negócio o dia inteiro. Eu acordo, eu já estou pilhado. E aí, eu já tenho que orar logo cedo, fazer alguma coisa, senão, rapaz, é uma doideira. Tem que gastar energia. Glória a Jesus. Amém? Mas eu acredito que Deus não levanta nenhuma ordem da desordem. Verdade. Deus não levanta nenhuma ordem da desordem. Amém? Renovo não nasce de reparo e reforma. Um renovo na sua vida nasce de um novo nascimento.
Deus não vai ficar reparando você e restaurando você a vida inteira. Deus não vai ficar reformando, restaurando sim, mas reformando não. Repare e reforma. Não dá, irmão. Então eu não venho na igreja para receber uma oração, para sair daqui fortalecido, um paliativo para minha alma, né? Que vai curar minha febre, mas não vai curar minha infecção. Que vai, aquele paliativo, sabe, que você toma um Red Bull gospel. Não. É uma coisa diária, é uma coisa que você precisa nascer de novo. Amém? Mas pastor, eu tô disposto, eu quero ficar na minha. Irmão, se você aceitou Jesus, não tem mais ficar na minha. Não tem mais ficar na minha, não existe crente normal. Crente normal ainda não teve um encontro com Cristo. Eu vou falar para você de novo, um crente normal ainda não teve um encontro real com Cristo. Porque você não pode ser chamado de normal acreditando em coisa que ninguém acredita. Você acredita que um peixe engoliu um homem, ficou com ele 3 dias na barriga, vomitou esse homem vivo depois? Não, você não acredita nisso. Você acredita nisso? Você acredita? E se a Bíblia dissesse que foi o homem que engoliu o peixe e o peixe que foi em Nínive pregar, você acreditava? Claro, porque se galo fala, peixe pode falar também, ué. Como é que você quer ser normal acreditando nessas loucuras? O problema é que a gente acredita que pode acontecer com os outros, não com a gente. Porque é muito mais fácil operar fé pelos outros. É muito mais fácil ter fé nos outros do que na gente. E assim como disse o pastor Ulisses lá no retiro, muito bem colocado, às vezes o melhor lugar para a gente esconder os nossos problemas é no problema dos outros. Aí a gente pega o problema dos outros para resolver e maqueia o nosso. Às vezes é muito mais fácil ajudar alguém a dar certo do que você dar certo. Como é muito mais fácil ajudar alguém a resolver problema do que você resolver os seus. E às vezes o melhor lugar para esconder problema, irmãos, é no problema dos outros. A gente fica o dia inteiro falando do problema de alguém, abraçando todos os problemas de alguém para tentar ajudar, porque estou ajudando, mas na realidade você está escondendo os seus. Por isso que Deus quer fazer em você, Ele quer fazer através de você, mas quer fazer em você primeiro, amém? Amém? E se a gente for catalogar problema aqui, irmão, uma igreja é um mosaico, é um quebra-cabeça. E qual é o objetivo do quebra-cabeça? É mostrar uma imagem. Se faltar 2 peças ou uma peça num quebra-cabeça, pronto, a imagem já não fica completa. Então, se nós estamos tentando mostrar uma imagem, qual é a imagem que nós temos que mostrar? A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, é a imagem do Cristo. A igreja, ela existe para manifestar a imagem do Cristo, por isso precisa de todas as peças. E precisa que todas as peças estejam no lugar certo. Eu não posso tentar encaixar num lugar que não é meu. Eu preciso estar naquele lugar. Amém, irmãos? Pastor, mas rapaz, é só eu começar a fazer a obra de Deus, é só eu começar a ir na igreja que o diabo se levanta. Oh, aleluia! Porque se você não cruzar o diabo todo dia, significa que você está indo no mesmo lugar que ele. Você tem que cruzar Satanás todo dia. Você acorda e diz: ô diabo, você não veio ainda? Todo dia você vai ter que cruzar ele. Porque se você não estiver cruzando o diabo todo dia, significa, o diabo não é sua sogra, o diabo não é seu cônjuge, não é o vizinho, o diabo não é. Até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque o diabo só faz o que Deus deixa. O diabo não sabe, mas Deus usa até ele para tratar, sabe? Deixa o diabo cruzar. Se o diabo está cruzando seu caminho, irmão, significa que você está indo no caminho contrário.
Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom, isso não é ruim. Amém? Então, eu estava lendo esse texto e hoje veio uma coisa na minha cabeça. Esse será o novo campo missionário dessa geração. O campo missionário dessa geração é o campo das ideias, é o campo da mente, raciocínios e sofismas, ideias e argumentos. Você vai perceber que as próximas gerações elas não estão brigando só por terra. Tem uma guerra aqui da Rússia com a Ucrânia, estão brigando por um pedaço de terra. Mas na realidade mesmo, as guerras dos próximos anos, as guerras dessas gerações que estão por vir, são guerras na mente, guerras de raciocínio. Esses são os novos campos de batalha. Porque quando Deus disse para Gideão, o Senhor é contigo, na hora ele saltou, verso 13 ele diz assim, Gideão respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e do que é feito, as maravilhas que nossos pais contaram, ou seja, nossos pais falaram uma coisa do Senhor e está acontecendo outra. O que é que eu aprendo aqui? Que se os argumentos de Gideão eram reais, mas não eram verdadeiros. Os argumentos de Gideão era real, mas não era verdade. Por quê? Porque eles não estavam naquela situação porque Deus quis. Eles estavam naquela situação porque eles não viveram aquilo que Deus mandou eles viverem. E os pais também não mentiram. Os pais disseram, olha, Deus nos tirou do Egito, Deus fez maravilhas no deserto, Deus transformou a água, saía da pedra, o maná caía diariamente, nós vivemos coisas maravilhosas. As histórias eram reais. E o argumento de Gideão aqui, ele era real também, mas não era verdadeiro. Irmãos, são as pequenas obediências que produzem grandes vitórias. Você não tropeça em árvore, você tropeça em toco. Você não tropeça em montanha, você tropeça em pedrinhas. É as coisas pequenas, as pequenas concessões que a gente vai abrindo e vai deixando se instalar no nosso meio, não é? A gente está sempre argumentando com Deus. Deus dá uma palavra, a gente argumenta. Libera uma palavra e a gente está sempre argumentando. 1 Reis 17, 12, quando o profeta perguntou à viúva, disse para ela fazer para ele primeiro, ele pediu água, ela foi buscar, depois ele disse, dá um pedaço de pão, ela disse, tua serva não tem nada. Nossa primeira atitude diante de Deus é argumentar a palavra profética que eu tenho recebido. Ela não pode ser argumentada, irmão. Amém? Ela não pode ser argumentada. Eu não posso ficar argumentando. Eu posso desconfiar, eu posso achar, isso aí é impossível. Mas não fala, fica quieto. Porque a estação muda, o tempo muda. Tem muitas pessoas que receberam palavras proféticas. Não estou falando só de profecias, eu estou falando de coisas que foram determinadas por Deus, mas estão sempre argumentando contra Deus. Jesus chega para um paralítico e disse, quer ser curado? Ele disse, ninguém me leva no tanque. Jesus não perguntou se ele queria ir para o tanque. E Jesus não perguntou se tinha alguém subindo na frente dele. A gente está sempre argumentando, ou seja, a culpa sempre é de alguém por eu estar nessa situação. A culpa sempre é de alguém. Quer ser curado? Ele disse, mas ninguém me leva no tanque. Jesus não perguntou se ele queria ir para o tanque. João capítulo 5, Jesus perguntou, quer ser curado? Ele disse, mas ninguém me ajuda. E depois ainda diz, e quando eu vou, sabe o que acontece? Alguém já entrou primeiro. A culpa é de alguém que fura a fila, não é minha. Jesus não perguntou nada disso. Ele fez uma pergunta, quer ser curado? O ruim é quando Jesus faz uma pergunta e a gente responde outra, porque a gente não responde Jesus segundo o seu favor, segundo a sua glória. A gente responde a Jesus segundo a nossa dor, segundo a nossa carência. Jesus diz, quer ser curado? Você só pula e diz, quero! Pronto, a culpa não é de mais ninguém, acabou. Mas a gente diz, Jesus quer ser curado? Ele diz, sabe por que eu estou assim, Senhor? Sabe por quê? Porque eu sofri muito na vida, com filhos, sofri com meu marido, sofri com minha esposa, eu fui desempregado. A gente está sempre argumentando.
Por quê? Porque sempre que Deus libera uma palavra de vida para a gente corresponde e argumenta segundo a nossa carência, segundo a nossa necessidade. Irmão, aprenda uma coisa: Deus não investe em necessidade, necessidade Deus supre. Deus investe em pessoas que acreditam no que Ele está dizendo. Se Ele diz que pode chover no deserto, chove no deserto. Se Ele diz vai lá para o deserto e cava em covas, porque vai chover, por favor, cava em covas. Não pergunta quando vai chover, mas vai ter raio. Ele ainda diz não vai ter raio, não vai ter trovão, mas todo o vale vai se encher de água. Segundo Reis capítulo 3, não argumente com a Bíblia. Bíblia se responde com Bíblia. Bíblia não se responde com filosofia. Bíblia não se responde com ciência. Bíblia não se responde com outra coisa a não ser com Bíblia. Bíblia se responde com Bíblia. Bíblia não se responde com filosofia, com psicologia, com parapsicologia. Se Jesus quer dizer que o louco, o cara que está doido, que está sábio, deixa o doido. Não se mete com o doido. O problema é que a gente quer uma fé. A gente quer entender a fé. Se você entender a fé, já não é mais fé, é argumento. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam, mas são de coisas que não se vê. Amém. Gideão disse: sabe por que eu não posso? Porque a minha família é pobre, minha casa é pobre, eu sou pobre, eu sou ali de Itajaí, eu sou ali do Promorá. O senhor não está entendendo, meu pai, eu sou pobre demais. Eu não tenho isso que o senhor está falando, é impossível acontecer. Meu irmão, te abraça na palavra, não se abraça na sua dor. Não se abraça na sua carência, porque o dia que a palavra começar a se cumprir na sua vida, vai embora a frustração, vai embora toda a decepção, vai embora toda a dor, vai embora todo o medo, vai embora toda a culpa, vai embora... Ei, meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Sabe, eu estava numa mesa de pastores esses dias agora, com alguns pastores que vieram pela primeira vez, eles sentados comigo. Eles: pastor, eu sou pastor há 30 e poucos anos. O outro dizia: pastor, eu sou pastor há 40 anos. Pastor, eu sou pastor de um grande ministério. Me diz uma coisa, qual é o segredo de vocês? Qual é o segredo do Senhor? Eu disse: eu criei, eu acreditei. Quando não tinha nada, eu acreditei. Eu simplesmente acreditei. Eu simplesmente enxuguei as lágrimas e disse: vai dar certo, Deus falou. Tinha evidência? Não tinha. O senhor chegou a desacreditar algumas vezes? Sim, mas não falei nada, fiquei quieto. Pensamento gera ambiente, mas é a palavra que muda o ambiente. Então, quando vinha um pensamento: não vai dar certo, você não tem escolaridade, você estudou pouco, você não tem dinheiro, você é de Itajaí, a terra da enchente, vocês são lá daquela terra da enchente. Ei, deixa eu te falar uma coisa, para de argumentar com a fé, para de argumentar com a Bíblia, para de perguntar coisas. Sabe o que é que falta? Falta uma palavra boa dentro da sua boca. Falta uma palavra sadia. Falta você olhar para os ossos e dizer: vivam. Falta você olhar para o morto e dizer: viva. Falta você olhar para a necessidade e dizer: prosperidade. Falta você olhar isso. Não, vai ser assim, vai ser assado. Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele disse que ia fazer. Você merece? Não, mas Ele falou que vai fazer. Então você precisa crer que Ele vai fazer. Eu preciso crer no meu Deus. Sim, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. se eu creio Se eu creio em Ti, se eu creio
Deus do sobrenatural. Pastor, eu criei. Pronto, eu acredito. Está difícil, mas eu acredito. Qual é o segundo passo? Fala. Você acha por que o anjo veio e se assentou? Ficou observando. Aquele cara estava escondendo trigo no lagar. Lagar não é lugar de trigo, é lugar de vinho. Mas não era época de colheita de vinho. Por isso que ele sabia que os medianitas não iam procurar comida ali. Ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava, sabe, em vez de ele ficar argumentando, brigando, ele foi fazer alguma coisa. E o anjo está ali observando. Você nunca vai ser usado por Deus sem primeiro ser observado. O céu está te observando. Cada atitude, cada olhar, cada pensamento, cada palavra que sai da sua boca, cada argumento, cada ideia. O céu está te observando. Você está no Wi-Fi, meu filho, ligado, está na rede. Estão te observando, os céus estão te observando. Por que você acha que quando Satanás chega, Deus diz assim para ele: tens visto o meu servo Jó? Não há homem na terra como ele. O céu observa você. O céu está observando. Outra coisa, Gideão não foi levantado por Deus, porque eu li do versículo 11 em diante. Eu li do 11 em diante. Mas se você lê do 6 em diante, quando Israel se enfraqueceu, está escrito assim: assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam. Eu vos expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Deus nunca faz nada sem primeiro enviar um profeta. Ele não levantou Gideão. Primeiro o profeta veio dizer por que o cenário estava daquele jeito. Ele disse: ó, o cenário está assim porque vocês não obedeceram. Deus disse para vocês buscarem Ele e vocês não buscaram. Então isso aconteceu com vocês. Deus entregou vocês na mão dos midianitas. Antes de você ser usado, você vai ser observado. Mas antes de você ser usado, você vai ser profetizado. Por isso é muito importante você pôr a mão sobre os seus filhos e declarar: meu filho vai ser assim, meu filho vai ser uma bênção, meu filho. Todo mundo pode dizer ao contrário, mas você disse, você tem legalidade. Você está determinando sobre a tua geração o que vai acontecer. Chama ele de vagabundo a vida inteira para ver o que acontece com ele quando ele crescer. Chama ele de malandro a vida inteira para ver o que acontece com ele quando ele crescer. Ele vai ser o que você determinou. Às vezes ele é meio preguiçoso mesmo. Aí o Senhor diz assim: meu filho, você não é preguiçoso. O pai declara, a mãe declara. Amém? Que uma força do Espírito de Deus vai entrar dentro de você e vai tirar você desse lugar. Amém, meu filho? Ah, mas meu filho, ele não consegue, eu levei ele no médico, o médico falou que ele tem déficit de atenção, ele não consegue estudar, ele não consegue. Aí você vai pôr a mãozinha na cabeça dele e vai dizer assim: ó, a mãe profetiza, o pai profetiza, que você vai ser uma criança extraordinária, você vai ser um jovem extraordinário, amém? Extraordinário. A sabedoria de você, a sua sabedoria vem do céu, meu filho, por isso que a terra não entende. Como é aquele cara que inventou a lâmpada, como é o nome dele? Thomas Edison, né? Que foi o professor chamou a mãe, disse assim: ele não presta atenção, ele não pode ficar nessa escola, ele não presta atenção em nada, parece que ele está na sala, mas não está, ele está em outro lugar. Ele não estava ali mesmo, irmão.
E a mãe declarando: não, meu filho é perfeito, meu filho vai fazer assim, meu filho vai fazer assado, meu filho vai ser uma benção. Está aí, o guri criou a lâmpada e criou um monte de coisa. Telefone, não foi ele que criou o telefone também? Como é o nome dele? Samuel o quê? É o Graham Bell. Esse é o outro, tá bom. Não tinha telefone elétrico, não tinha, né? Tá bom. Glória, eu também tinha problema. Todos esses caras inventores assim, eles têm problema, não tem? Eu vejo assim contigo, Gladys, ô Jackson, tens umas coisas ruins assim, diferentes. Estranho, tu és estranho. Todo cara que cria, que inventa, é verdade, mas são estranhos. Eles andam numa outra dimensão. Agora você tem que profetizar. Eu estou aqui hoje porque eu fui profetizado. Você está aqui porque você foi profetizado. Então para de andar com gente que só pragueja, que só derruba você, que só põe você para baixo. Amém, irmãos? Começa a declarar, começa a profetizar. Você foi profetizado e você foi observado. Então, agora uma coisa que Gideão fez, que todo homem que vai ser usado por Deus, toda mulher que vai ser levantado por Deus precisa. Juízes capítulo 6, versículo 24 diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra do Ebiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, e a saber, o segundo boi, de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo, que está no pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi, e oferece em holocausto, como a lenha que cortaste dos bosques. Você vê o processo? Ele foi profetizado, ele foi observado, ele foi chamado, e a primeira declaração de Deus para ele foi: derruba o altar da casa do teu pai, constrói um altar para mim. Irmão, nenhum homem vai ter sucesso na vida, porque tem muita forma de ter sucesso. Eu estou falando de sucesso na terra e na eternidade, porque tem homens que o sucesso vai terminar na terra no dia que morrer, tem homens que o sucesso vai continuar na eternidade, vão governar as nações com Cristo um dia. E se você diz que crê mesmo, você não pode esperar só dessa vida. Se você espera só dessa vida, a Bíblia diz que eu sou um maldito homem que espera só dessa vida. Não tem nada a ver esperar só dessa vida. Se eu creio mesmo quando as Escrituras dizem: eu não estou esperando só dessa vida. Amém? Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim: eu não estou esperando só dessa vida. Eu não estou esperando só dessa vida. Se você crê mesmo, eu não espero só dessa vida. Então veja o processo. Eu fui profetizado, os céus me observaram, Deus me chamou, e a primeira atitude de Deus comigo é: faz um altar para mim, e derruba os altares da casa do teu pai. O que é que ele está dizendo isso? Você não pode sair para derrubar altar fora sem primeiro derrubar os altares de dentro. Amém? Você quer tocar a vida dos outros, mas primeiro você precisa ser desligado no mundo espiritual de toda a dependência emocional da sua casa, de toda a dependência religiosa da sua casa, e talvez até da dependência financeira. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a ideia de Deus é que tem que começar pelo altar. Porque primeiro levanta o altar, depois estabelece o governo. Deus não pode levantar uma pessoa para destronar altares de Baal na nação, sem primeiro destruir de dentro da sua casa. Uma casa que foi gerada na idolatria, ela precisa derrubar primeiro a idolatria, de dentro de casa. Uma casa que foi gerada na imoralidade: mas eu já aceitei Jesus. Mas você percebe que aquilo que derrubou seu avô,
que derrubou seus pais, está tentando derrubar você agora. O que é que você faz? Você levanta um altar para o Senhor e diga: eu não vou mais adorar esse altar de imoralidade, eu vou adorar o meu Senhor. Você vai quebrando, cortando todo o cordão umbilical, amém, irmãos? Amém? Então, depois sim eu poderei sair para guerrear. Então vamos lá, primeiro adore a Deus, segundo derruba os inimigos de dentro de casa. Como eu disse, o inimigo de dentro de casa não é a sogra, não é a mãe, não é o pai, não é o tio, não é o vizinho. É a fonte que está alimentando. Que fonte que eu recebo? Não, mas eu aceitei Jesus. Mas você tem uma dependência emocional da tua família, que são eles que falam no teu coração. Jesus não fala nada. Peraí, pastor, o senhor está querendo que eu brinque com a minha família? Não, irmãos. O próprio Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer guerra. Vai se levantar pai contra mãe, contra tio. Por quê? Porque isso são argumentos. Argumentos formam cultura. Cultura gera conduta. Conduta estabelece caráter. Então você vai criando argumento, vai criando uma cultura dentro da sua casa. A cultura vai gerar uma conduta. Vocês vão viver de acordo com a conduta que vocês geraram. E essa conduta, ela vai estabelecer o seu caráter. Não, querido, derruba tudo. E é tão interessante, olha, veja bem, que o primeiro boi foi Gideão que deu, o segundo foi Deus que pediu. Chega uma hora na sua vida que é Deus que diz assim: você fez para mim o que você quis, agora eu vou pedir que você faça desse jeito. O segundo boi foi Deus quem pediu. Então tem coisas que eu dou a Deus porque eu quero, tem coisas que eu dou a Deus porque Deus me pediu. Você está me entendendo? Pastor, e como é que eu sei a fase? Espera, ela vai acontecer. Quando a gente começa no evangelho, a gente se emociona fácil, a gente dá tudo para os outros, aleluia, quer ajudar todo mundo. Mas chega uma hora que Deus começa a falar no coração da gente. E às vezes a gente pensa que até o diabo, porque Deus pede para a gente dar alguma coisa para alguém, fazer alguma coisa pelo outro, a gente diz: não, isso aí eu não vou ajudar não. E Deus diz: não, aquilo você deu porque quis, agora eu estou pedindo para você fazer. Quando Deus pede, irmão, é porque você entrou num lugar de relacionamento maduro com Deus. Você está me entendendo isso? Você lembrou de uma coisa que Deus pediu e você não fez, não foi? Se lembrou de alguma coisa que Deus pediu e você não fez? Respeite a fase, irmão. As fases: primeiro, adore a Deus, construa um altar. Segundo, derrube os inimigos de dentro de casa. Terceiro, você poderá derrubar os inimigos de fora. Respeite as fases, amém? Respeite. Sabe por que eles se levantaram contra Gideão? Porque Gideão tocou aonde? Ele tocou na religião da sua casa. Ele tocou, quando ele derrubou os altares de Baal, de um povo que servia a Deus, mas ainda não estava, sabe, não tinha nascido de novo, não estava convertido ao Senhor mesmo. Ele tocou na religião desse povo, na conduta de um povo. Eu acredito que ficou poucas pessoas com ele, porque eles estavam acostumados muitas vezes a ir para as guerras e levar os seus ídolos. Gideão foi para a guerra por causa de uma palavra de Deus. Ele não levou ídolo nenhum para confirmar sua vitória. Eu acredito que toda vez que você toca na religião de uma geração, na religião de um povo, na conduta dele, eu quero acreditar que ficou poucas pessoas com Gideão na guerra. Era 32 mil, ficou só 10 mil, depois ficou só 300. Por quê? Porque quando se toca na estrutura de uma geração, irmãos, não é todo mundo que vai concordar com você. As pessoas acreditam, são seu amigo, abraçam você no trabalho até você tocar no que elas creem. Quando você toca no que elas creem, o argumento salta na hora. Porque a arma contra o raciocínio é os argumentos. A arma contra a crença é os argumentos.
principalmente contra o cristianismo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 10. Você está entendendo, gente? Amém? 2 Coríntios capítulo 10. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Pastor, mas agora eu estou na igreja, eu entreguei minha vida para Cristo, por que eu não consigo tocar minha família? Você já viu, cada vez que você vai tentar pregar para alguém da sua família, vira briga no final? Não levanta a mão, mas quem aqui já passou por isso? Levanta assim, levanta. Isso. Por quê? Por quê? Mas por que não dá certo, pastor? Eu vou explicar. Está aqui na Bíblia. 2 Coríntios 10, versículo 3. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aqui pega. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Como é que você pode punir a desobediência dos outros? Quando você estiver obedecendo. Pegou? Pegou? Aí você aceita Jesus, dá umas 3 rodadas aqui na igreja, fala em línguas, dá o dízimo. Aí diz, agora eu vou lá pregar para minha família. Chega lá e quer dar pau em todo mundo. Sabe o que Deus está dizendo? Diz assim, ó, você primeiro precisa cumprir a sua obediência, para depois punir a desobediência dos outros. Você precisa aprender a fechar a boca dos outros sem abrir a sua. Aprenda a fechar a boca das pessoas sem abrir a sua, com a sua conduta. Qual conduta? Que foi estabelecido por uma cultura, que foi estabelecida por um argumento. E quais são os seus argumentos? Bíblico. Não, mas eu mostrei a Bíblia para eles. Mas você obedece o que você leu? Porque vai chegar uma hora que, se eu cumprir a obediência, eu posso punir a desobediência. Mas o problema é que eu sou radical com os outros e tolerante comigo, quando eu deveria ser radical comigo e tolerante com os outros. Pegou isso? Pegou? Então a nossa guerra, embora nós estamos na carne, nós não militamos contra a carne. Porque você está ali preocupado que a pessoa bebe, que a pessoa fuma, que a pessoa se prostitui, e você está tentando tirar ela da prostituição, você está tentando tirar ela do álcool, você está tentando tirar ela do tabagismo, está tentando tirar ela da imoralidade, da pornografia. Você não vai conseguir, a não ser que você amarre ela em algum lugar. O seu trabalho é mudar o coração dela. Em vez de mostrar o que ela está fazendo de errado, mostra primeiro o que começou a mudar a sua vida. Mas ela tem que olhar para você e dizer assim, mas você não mudou assim também, né? Que tá do mesmo jeitinho, só mudou de roupa, só mudou assim o jeito, agora você está mais orgulhoso. Parece que você achou uma coisa que... Não, querida, isso não é evangelho. Argumentos geram culturas que estabelecem condutas que manifestam caráter. Então guarde isso no seu coração. As nossas armas são contra raciocínios e argumentos mundanos. E assim nós podemos derrubar a desobediência, primeiro obedecendo em casa. Depois eu posso punir a desobediência fora. E como é que eu vou punir a desobediência? Com amor. Como? Com amor.
Porque a justiça de Deus, o objetivo dela não é punir, é restaurar. Por isso que Deus não estabelece justiça sem amor. Por isso que Ele diz que disciplina seus filhos porque ama. Nós não, nós queremos punir a religião da pessoa, mas nós também estamos estabelecendo a nossa. Queremos punir a religião das pessoas, mas estamos manifestando a nossa e dizendo para ela que eu sou melhor do que ela, porque eu achei Jesus. E ela não, essa pecadora miserável. E aí você passa um lugar errado do cristianismo. Não, irmão, abra Colossenses comigo, abra. Não, é Colossenses? Não é Colossenses? Não. É Filipenses. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 2, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Agora, se você tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo sentimento de Cristo, como é que você tem que agir? Agir assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é vosso, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí vem aquela palavra que todo mundo conhece: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus está dizendo o seguinte: vai entrar num relacionamento com alguém, coloca o outro acima de você e não abaixo. Isso, glória a Deus, foi muito fraquinho, meu Deus do céu. Você vai entrar num relacionamento com alguém, o outro é maior do que você, é melhor do que você, amém? Você consegue? Porque você segue um Cristo, que a primeira atitude dele foi de humildade, deixou a sua glória e veio para a terra como homem. Haja em vós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e foi obediente. Ei, não há argumento contra a humildade. O problema é que nós estamos buscando direitos e não justiça. Qual é a diferença? É que justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. E qual é o direito dele? É ser amado por você. E qual é o seu dever? É amá-lo. Ele tem direito? Tem, de ser amado por você. E o meu dever é amá-lo. Se eu praticar o meu dever, alguém vai praticar também o meu direito. Tudo que você desejar aos outros, alguém vai fazer por você. Tudo que você der aos outros, alguém vai dar para você. Agora, como que eu vou dar se eu não tenho? Quando furaram Jesus do lado, viu? Aquela lança, o que é que saiu de dentro dele? Sangue e água. Por que saiu sangue e água? É porque tinha dentro. Sempre que você é ferido por fora, você revela o que tem dentro. Quando você é ofendido por fora, você sempre mostra o que tem dentro. Quando alguém te persegue por fora, você revela o que tem dentro. Um cristão humilde, ele não tem mais argumento. Ele não fica discutindo com os outros a sua fé. E quanto mais o cerco vai fechando, quanto mais o cerco ia fechando para Jesus, menos Jesus argumentava os seus direitos. Pilatos perguntou para ele: fala para mim, quem é você? Eu tenho poder para te salvar. Ele disse: você não tem poder nenhum, eu só estou aqui porque meu pai quer que eu esteja aqui.
Eu estou vivendo esse momento porque meu pai deseja que eu viva esse momento. Se meu pai não quisesse, fazia assim, ele mandaria miríades de anjos aqui agora. Eu só estou aqui porque o meu pai quer. Agora, pasmem, potestades e principados são firmados em argumentos e raciocínios. Principados e potestades são firmados em argumentos e raciocínios. Por isso que todo lugar que a inteligência é maior do que o amor, o argumento também é maior, não pode ser dirigido por Deus. Deus dirige lugares onde é estabelecido o amor. Um homem precisa ser dirigido por amor. Ele pode ser sábio, inteligente, rico e poderoso, mas sem amor nada serei. Só ele como sino que retine. Serei como o mar sem onda. Serei nada. Então, a minha busca não é por inteligência, é por amor. Porque se eu amo, eu vou querer ganhar você para Cristo, não com a minha inteligência. A sua inteligência não convence ninguém. A tua inteligência manipula pessoas. O que convence as pessoas é o tanto do amor de Deus que é revelado através da sua vida. Então apenas ame. Apenas ame. Não argumente quando Deus disser, você é corajoso. Mesmo que você está tendo atitudes de covarde. Se Deus falou que você é corajoso, você é corajoso. Se Deus disser assim, você é próspero, você mora num barraco. Se Deus disser, você é próspero, acredite no que Ele disse, porque Ele não está vendo o que está acontecendo agora. Deus vive no estado do ser, Ele não está vendo você agora. Você está vendo a sua realidade presente, mas Deus vê você além de toda a realidade presente. Deus vê o que você foi criado para ser. Aleluia. Por isso você pode fazer agora. Por isso que os apóstolos, eles tinham paixão por ser agredido por causa de Cristo. Amém? Principados e potestades são firmados em argumentos e raciocínios. Guarde isso no seu coração. Por isso que o diabo trabalha na fortaleza da mente. Irmãos, o homem que consegue, com o seu amor, dar destino para os seus sentimentos e pensamentos. Essa é a distância que precisa ser sincronizada. Esse côvado, esses 45 centímetros, aqui do coração à mente. Sabe? Então deixa eu te falar. Deus quer dirigir você pelo seu amor. E se você é dirigido por amor, certamente você vai ter uma mente sobrenatural. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito, ela renova a sua mente. Ela renova a sua mente. Amém? Vencemos os argumentos com batalhas espirituais. E como é que você vence os argumentos? Declarando as verdades de Cristo. Por isso que Jesus deixou claro, e conhecereis a verdade e ela te libertará. Se Ele é o pai da mentira, só uma verdade pode vencê-lo. Eu não posso vencer Satanás com outra mentira. Não se cria a ordem da desordem. Se ele é o pai da mentira, e eu sei que é, só a verdade pode confrontá-lo. Por isso nós precisamos ser verdadeiros, não perfeitos. Mas nós temos orgulho de perfeições. Temos orgulho de ser evangélico. E muitas vezes não somos sinceros. Buscamos uma perfeição que não existe até que Cristo volte. Por isso que Ele diz, anda na minha presença e ser... É o único lugar que você consegue ser perfeito é na presença dEle. Sem a presença dEle você não consegue ser nem sincero. Anda na minha presença e ser perfeito, porque a perfeição dEle cobre toda a minha imperfeição. Foi para isso que Ele nos chamou. Fortalezas da mente trabalham através de argumentos, guarde isso, ideias, conceitos que criam sofismas, afetam a sua conduta e geram uma cultura em você. Nossas culturas são formadas por condutas e consequentemente nossa cultura determina a nossa conduta. E é claro, a conduta determina o caráter.
Porque da forma que você vive determina quem você é. Não é o que você fala, é como você vive. E aí nós temos dificuldade, porque qual era o argumento da religião? Qual era a penitência? Qual era a penitência que a gente recebia? Quando você fez uma caca, você ia confessar seus pecados. Qual era a penitência? Você tem que rezar 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria. Então, quando nós recebemos a oração como uma penitência, até hoje nós tratamos a oração como uma penitência. Por isso que muitos de nós não têm prazer de estar com Deus em oração, porque para nós ainda soa como penitência. Herdamos do catolicismo, e por favor, me entenda bem, eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar de argumentos. E se você é católico, me perdoe, não quero ofendê-lo. Escute bem. Mas essa é a penitência que nós recebemos. Você fez uma caca, então você vai ter que rezar 20 Pai Nosso, 20 Ave Maria, 20 crê em Deus Pai. A gente recebeu isso como penitência. Aí, até hoje, evangélicos põem os seus filhos para orar como castigo. Evangélicos põem os seus filhos para ler a Bíblia como castigo. Foi criada uma conduta na gente que orar é um castigo, é uma penitência. E por isso nós não temos uma cultura de oração. Porque nós herdamos do catolicismo uma conduta de penitência. Pegou isso? Está pegando? Estou tentando derrubar a sua mente aqui. E aí a gente vai orar com a... Ai, tem que orar. Tem oração na igreja? Ai, tem que ir. Tem intercessão? Ai, meu Deus, tem que orar, né? Fazer o quê, né? O dia que você entender que oração é para estar com Deus, que Deus não quer nenhuma penitência. Intimidade não é penitência, amor não é obrigado. Amor obrigado é estupro. Se você tiver que fazer amor com a sua esposa, obrigado, você está estuprando ela. Deus não quer amor obrigado. Nem Deus recebe amor obrigado. Deus não quer ninguém aqui obrigado. Se você vem aqui obrigado, você está no lugar errado. Deus quer que você o ame, que você queira estar com Ele, que você crie na sua casa uma conduta de buscá-lo, uma cultura de servi-lo. E aí você vai manifestar sim o caráter de Cristo. Você não está aqui obrigado. Nada obrigado é legal. Por isso que a lei é para o injusto, não é para o justo. O justo não faz porque é obrigado, ele faz porque ele ama fazer. Eu amo estar aqui. Eu comecei esse culto dizendo: eu amo fazer o que eu faço. Não é uma penitência pregar o evangelho para mim. Não é uma penitência servir ao Senhor. Não é uma penitência estar aqui, irmãos. Amém. Aí você olha para, vamos usar os irmãos coreanos, da Coreia do Sul. Você vai estudar sobre a Coreia do Sul, são o povo que mais ora nessa terra. Por quê, pastor? Porque eles não vieram do catolicismo. A conduta deles é outra. A conduta deles determinou a sua cultura, que determina os seus atos. E por isso que eles oram, vão para aquelas montanhas e ficam lá. Passam tempo de oração, tempo de jejum. Orar para eles é um prazer. E quando eles jejuam, eles não saem por aí: eu estou jejuando, ó. Está uma luta, mas estou jejuando. Ninguém sabe. Eles passam dias. Irmão, Jesus deixou claro em Mateus 16:6, ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E qual era o fermento? Qual era o ensino que os fariseus davam? Era o fermento deles. Eles tinham uma conduta de cobrança. Fica empurrando o filho: vai para a igreja, vai para a igreja. Ele não consegue ver a igreja em você, ele não virá nunca.
Muitos dos nossos filhos estão afastados, porque quando sentamos para comer, para almoçar, para jantar, escutam a gente falar mal da igreja. Criamos nele uma conduta de afastamento. Colocamos sobre ele um peso de servir a Deus. É assim que o diabo faz, irmão. Ele cega o entendimento das nações. E ele faz isso através do quê? De uma cultura. É uma das armas mais poderosas do diabo para tocar a conduta de um povo. Cultura são argumentos demoníacos que dirigem nações. Dirige essa conduta de lidar com a esposa, com o filho, com dinheiro, com religião. Você pode ver muitos lugares, muitas nações onde mulheres são maltratadas por causa do quê? Da religião. Aquela religião gerou uma cultura que gerou a conduta dos homens. Aí diz assim, mas você viu no Brasil? Você viu, tem país que as mulheres andam quase nuas. Só tem mulher sem vergonha lá. Não, sem vergonha são os homens. Que geraram uma conduta nas mulheres. Porque é aquilo que eles apreciam. Não, o problema não está com as mulheres, irmãos, está com os homens. A Bíblia diz que o pecado não entrou por uma mulher, entrou pelo homem. E saiu pelo homem. Então, veja bem. Quem exerce domínio sobre a cultura, exerce domínio sobre a nação. O que é cultura? É um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Isso é uma cultura, é um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. Nós no Brasil somos chamados de uma cultura conservadora, por quê? Por causa do cristianismo. Não é isso? A cultura conservadora por causa do cristianismo. Eu aconselho você a entrar na internet e estudar sobre a escola de Frankfurt, para você descobrir por que muitas pessoas estão tentando mudar essa cultura conservadora. Porque cultura é um conjunto de crenças e valores que passam de geração em geração. O que é que estabelece os valores de uma geração? É a família. O que é que estabelece a crença? É a igreja. O que é que reforçava isso todo dia na cabeça da criança? A escola. Lembra, quem aqui tem mais de 40, sabe o que eu estou falando? Você ia para a escola, na segunda-feira ou no sábado tinha homenagem à bandeira. Fazia fila todo mundo. Sentava quando a professora entrava, em nome do Pai, do Filho, do Espírito, era ou não era? Porque a família estabelecia os valores. A igreja estabelecia a crença. E a escola reforçava isso todo santo dia. E agora nós estamos entrando numa cultura revolucionária. E se você quiser transformar uma cultura conservadora para uma cultura revolucionária, você vai ter que derrubar esses 3 pilares: a família, a igreja e a escola. Por isso está como você está vendo, a família sendo detonada, a igreja sendo perseguida, e as escolas, nem vou falar, não precisa, porque há um trabalho para destruir esses 3 pilares que mantêm uma cultura ligada com Deus. E para destruir essa cultura, daí ela recebeu aonde? Ela recebeu força aonde? Ela recebeu força no feminismo. Recebeu força no gayismo. O feminismo pegou o quê? Pegou um problema social de um homem que agride a esposa. Homem agride a esposa. Não todos, mas tem aqueles que agridem sim. Agridem fisicamente e agridem verbalmente. Eles fazem isso? Fazem. Não todos, mas um pouco desses homens fazem sim. Alguns desses homens fazem. Aí pegaram um problema social, encapsularam, e o feminismo vem tratando o homem como o opressor da mulher. Aí
o gayismo também nasce e reforça isso. Porque os meus pais não aceitam, principalmente o homem. Meu pai não aceita a minha opção sexual. E aí, se você vai nas passeatas gays, você vai ver muito mais mães do que pais lá, porque muitos pais não aceitam mesmo. E aí então o feminismo aponta e diz: o homem é o opressor da mulher. E o gayismo aponta: o pai é o opressor do filho. Se você vai vivendo isso, essa conduta vai sendo estabelecida, dizendo que o homem é o opressor da mulher, o marido é o opressor da esposa e o pai é o opressor do filho. Quem você está dizendo que realmente é o opressor? Meninos de 14, 15 anos que não entendem nada da vida se dizendo ateus. Que não arrumam nem a cama que dorme, quando acordam pela manhã, querendo estabelecer uma nova cultura através de uma conduta que foi estabelecida por argumentos. Nós estamos em guerra. E não adianta ir para a internet e falar mal do gayismo, falar mal do feminismo, atacar homossexuais. Não adianta. O que é que eu tenho que fazer? Amá-los. Amá-los. Mas eu não aceito. Não precisa. Jesus estava na rua, tinha eunucos, tinha prostitutas, e ele vinha passando. Mas a sua conduta, a sua moral, o seu amor, o seu toque, ia tirando pessoas das margens. Ele dizia: eu vou atrás dele, porque ele me tocou, eu fui transformado, ele me libertou. Você está me entendendo, cristão? Os seus argumentos não podem ser evangélicos. Os seus argumentos precisam partir de uma cultura de amor, de uma conduta de amor, de uma manifestação de caráter de amor. Mas eu não concordo, não precisa. Amar o que você concorda é muito mais fácil de abraçar e amar o que você não concorda. Meu Jesus tocou sem nojo o leproso. Meu Jesus tocou pessoas nas ruas. E sabe com quem ele brigou? Sabe com quem ele foi para a rua? Você pensa que ele foi para a rua brigar com os pecadores? Não. Ele foi argumentar com os religiosos. Quem argumentava com Jesus era a religião, não eram os pecadores. Pecadores ele salvava. Você está me entendendo? Por isso que quando Gideão derrubou o altar da casa do pai dele, meu irmão, ele causou uma confusão terrível. Cultura, eu vou terminando já. Cultura é culto, que vem da origem cultivare. Por isso cultura é da terra, ela vem de cultivar. Mas a vida com Cristo, quando ela é estabelecida, ela tem o poder de mudar a cultura desde a sua origem. Porque se você é do reino de Deus, você vive uma cultura do céu e não da terra. Amém? Amém, irmãos? Por isso nós vamos voltar à fase que Adão deveria ter feito e não fez. Voltemos a Adão. Por isso, quando eu aceito Jesus, Jacques, não é para virar evangélico. Agora eu virei para crente. Não, essa não é a ideia original. Aleluia. Essa não é a ideia original. Eu quero que você volte à ideia original. E eu não posso voltar à ideia original sem voltar a Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Põe aqui para mim, meu filho. Gênesis 1, 28. Aleluia. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai
e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. A ideia de Deus para você que entregou a vida para Cristo é voltar a governar. Mas não é governar sobre coisas, não sobre pessoas, é sobre coisas. A ideia para Adão original é abençoa, frutifica, multiplica, enche a terra, sujeite e governa. A palavra dominar, sabe de onde é que ela vem? A palavra dominar, ela vem de pisar. Por isso que ele diz, aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu te entregarei por herança. Domínio é você entregar, é você pisar, eu piso e Deus me entrega. Amém? Eu toco e abençoo. Quando eu abençoo uma pessoa, quando eu toco ela, a paz do Senhor, o que é que eu estou fazendo? Eu estou tomando para Cristo. Eu estou tomando, você não ganha afastando, você ganha trazendo. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Aleluia! Voltemos à ideia original, dominar vem de pisar. E a Bíblia fala no Salmo 91, sua Bíblia deve estar aberta lá na sua casa, nesse Salmo. Pisarás o leão e a áspide. A Bíblia é cheia de palavras. Em breve o Deus de paz pisará a cabeça da serpente. Pisar é dominar, é governar a cabeça da serpente. Por que é pisar a cabeça da serpente? Porque o governo está na cabeça. Quando diz que Cristo é o cabeça da igreja, está dizendo que Cristo é o governo dela. Quando a Bíblia diz que o Deus de paz vai pisar a cabeça da serpente, está dizendo que ele vai pisar em todo o governo mentiroso, corrupto. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Amém, irmão? Então guarde isso. Pastor, mas é só eu lá em casa. É uma luta, só eu que sou crente, só eu que não sei o quê. Deixa eu te falar. Guarda isso. A cultura sempre entra pela conduta de um. A cultura sempre entra pela conduta de um. Deus só precisa de um, que depois vai tocar o todos. Vai tocar todos. Guarde uma coisa: a cultura entra pela conduta de um. Nós achamos que isso é estatal, mas não é individual. Isso não é estatal, é individual. A cultura sempre entra pela conduta de uma pessoa. Uma pessoa, agora depende de onde ela vem. Um homem que veio da eternidade, pisou nessa terra e mudou as eras. Mudou a conduta de uma geração. E até hoje as eras se dividiram antes dele e depois dele. Deixa eu te falar uma coisa. Foi assim que o diabo fez com Eva. Ele entrou por sabe, ele entrou por uma mulher que conversou com o seu marido. E os dois pecaram. Mas a Bíblia diz que não entrou por ela, entrou por ele. Porque ele era o cabeça. Por isso que você vai ver lutas, você vai ver muito mais mulheres na igreja do que homens. Quando você está numa igreja que tem mais homens do que mulheres, glória a Deus. Por quê? Porque o diabo sabe que se um homem mudar a sua conduta dentro da sua casa, um homem, um pai de família, converte a esposa, converte os filhos, converte o cachorro, converte o gato, converte todo mundo. Por quê? Porque se a cabeça for mexida, for transformada, amém, vai tocar toda a casa, irmão. Eu oro por uma geração de homens fortes, homens capacitados por Cristo, homens apaixonados por Cristo, homens com lágrimas nos olhos, apaixonados por Cristo, que vão gerar filhos, que vão gerar famílias, que vão estabelecer uma conduta diferente. Aleluia! Dá um grito aí, meu irmão! Glória a Deus! Oh! O diabo fez isso com Eva. O diabo tentou fazer isso com Jesus. Através dos argumentos, mudar a conduta das pessoas. Através do argumento, o diabo tenta mudar a conduta das pessoas. Por isso que ele disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, mostra
Ou seja, quero ver o teu comportamento de filho. Jesus não fez nada que o diabo pediu. Porque ele tinha uma cultura de obedecer o pai, não o diabo. E a cultura estabelecia a sua conduta. E a sua conduta manifestava o seu caráter. Deus te deu uma chave, amém, irmãos? Você não vai fazer isso sozinho, mas vai começar por você lá na sua casa. Não, meu irmão, vai começar por você. Amém? E não pense que agora você tem a chave, você pode sair argumentando com todo mundo. Não, não. Você não é a última Coca-Cola do deserto e nem a última bolacha do pacote. Deus pode começar por você, mas não vai terminar só com você. Deus entregou para Pedro uma chave, Pedro já saiu argumentando com Jesus. Não, Jesus, não vai morrer não. Não, que agora tem a chave também, deixa que eu morro. Jesus disse, cala a boca, Satanás. Você não está entendendo nada. Tem gente que tem a chave na mão para mudar a sua geração, a sua família, e fica argumentando com Cristo. Eu vou te falar uma coisa. O diabo sempre argumenta contra o propósito eterno. Amém? O diabo sempre, ele opera com argumentos racionais. Não pense que ele vai argumentar com loucuras. Ele vai argumentar com você com muita classe, com muita tecnologia. Ele vai argumentar com você sutilmente. Qual é o argumento contra o aborto? Eu tenho direito, o corpo é meu. Qual é o argumento para a união homossexual? É o amor. Eu amo. O amor de Deus é moral. Está estabelecido na sua palavra. Se você fez uma opção sexual, não trate isso como um argumento divino, porque não é. Deus te ama e eu te amo. E a igreja que não te ama não conhece o amor de Deus. Mas isso não é um argumento divino. Isso é uma opção sexual. Isso é imoral. Deus é moral. Mas eu tenho fome, transforma a pedra em pão. Nós não podemos ir fazendo para nos satisfazer e achar que isso é um argumento divino. Tu não és o filho de Deus, transforma a pedra em pão, ou seja, mata a tua fome, mata o teu desejo. Se você tem fome, espere os anjos virem te servir. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Essas são as 4 portas dessa cultura, irmão. Da cultura, né? Não dessa, mas da cultura. Família, educação, comunicação e religião. Sempre entrará por esses 4 entradas, e por isso nós precisamos trabalhar para redimir essas áreas. A família, a educação, a comunicação. Eu falo direto aqui com eles da comunicação. Eu não faço para mostrar, eu quero mostrar o que eu faço. Mas eu não faço para mostrar. Amém? Eu quero terminar aqui. Pastor, eu entendi. Se você entendeu, nós estamos em guerra. E a guerra não é contra o gayismo, contra o feminismo. A guerra não, a guerra é aqui, ó, na mente. Nós precisamos de professores ungidos, mestres ungidos. As universidades que foram criadas para formar conceitos de valores, elas se transformaram em sinagogas de Satanás. Nós precisamos redimir a educação. Nós precisamos redimir a família.
A comunicação precisa ser redimida. Esse país tem uma quarta parede que precisa cair. A falsa mídia. O engano. Zé Ramalho já cantava isso. Vida de gado. Povo marcado, povo feliz. Acabou o tempo que era o Jornal Nacional que nos doutrinava. Acabou o tempo que era o Fantástico que nos doutrinava. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo, irmãos. Nós vamos trabalhar para remir a comunicação dessa geração. Por isso o pastor Luiz quer dar um conselho para você que tem rede social. Use isso para amar. Use isso para aconselhar. Use isso para servir. Não entre em coisas tolas. Não entre em brigas tolas. Cris, tira aí para mim. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Você que essa palavra mexeu na sua mente, bugou a sua mente. Porque é uma palavra difícil de pregar, irmãos. Porque a gente não pode perder a unção para destravar a mente. Mas essa palavra, pastor, eu quero que a minha mente seja bugada mesmo. Eu quero poder entender melhor. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, vem. Cadeias se rompem. Grilhões se despedaçam nesse lugar. Fortalezas e sofismas sendo destruídas em nome de Jesus. Cegueira, surdez, se prostrando diante do Deus Todo-Poderoso. Todo medo se vai, toda idolatria se desfaz no nome de Jesus. Cadeias se rompem, grilhões se despedaçam, a culpa se vai. Os tentáculos de Jezabel, as mentiras de Belzebu, o domínio de Mamon se prostra diante do Rei da Glória. A culpa sobre pai, sobre mãe, se despedaça no poder da unção do Cristo que venceu. Do Cristo que venceu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar um novo e vivo santo caminho. E hoje é uma noite de restauração, de libertação dos sofismas. Fortalezas se rompem, sofismas se despedaçam, os grilhões se despedaçam. As trevas se vão, pelo poder da palavra do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Sim! Céu e terra se levantam, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se levantam, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu
O reino se estabelece com obediência. O argumento para estabelecer o reino é viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo deixou claro em Romanos 12: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Não se trata de sair de algo que é ruim para entrar em algo que é bom. Se trata de deixar algo que é bom para tomar aquilo que é perfeito. O diabo começa a ser desmascarado quando você anda na perfeita vontade, não é na boa. Muitas pessoas estão na igreja, mas só vivem a boa vontade de Deus. Quando começa a ficar ruim para si mesmo, não tomam mais decisão perfeita. Até a vontade de Deus é progressiva, é boa, agradável e perfeita. Na boa vontade, Jesus tinha 12 anos, estava no templo aprendendo, perguntando. Na agradável vontade, Jesus foi cheio do Espírito, saiu por toda a Galileia fazendo milagres. Mas na perfeita vontade de Deus, Jesus estava na cruz, entregando sua vida pela humanidade. Deus te convida nessa noite para sair de uma boa vontade e entrar naquilo que é perfeito. Talvez não seja perfeito para a sua vontade, mas para Deus ela é perfeita. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito. Amém, irmãos? Eu queria pedir para você pegar suas duas mãos e fazer assim. E diga comigo: Senhor Jesus, abra os olhos do meu entendimento, abra minha compreensão profética, abra os olhos do meu entendimento, expande a minha mente, para que eu experimente a tua perfeita vontade, para que eu aprenda a obedecer às pequenas coisas, para que elas nunca se tornem grandes na minha vida. Senhor, me livra de todos os ataques do inferno que venham pelos meus ouvidos, pelo meu tato, pelo meu olfato, pela minha visão e pelo meu paladar. Os sentidos da alma não roubem a revelação do teu Espírito. Blinda minha mente com um nível de obediência perfeito. Blinda os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, os meus sentimentos e pensamentos, o meu tato, o meu olfato, para que nada me roube da tua palavra. Eu declaro, Senhor, a minha mente cheia da tua palavra, o meu coração cheio da tua palavra e a minha boca cheia da tua palavra. Cria em mim os argumentos divinos, a cultura celestial, a conduta do cidadão do reino e um caráter refinado de Cristo. Amém. Graças a Deus. Sim, meu Pai, que assim seja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Se você vencer aqui, já era. Mas você nunca vai vencer aqui se não estiver cheio do Espírito. Amém? Quero declarar
O Espírito Santo enchendo a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Vai na paz, que Deus te abençoe. Lá na sua esquerda tem a camisaria, a livraria do Mevan. Lá atrás tem os pães e os bolos do SOS. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vou tomar uma água e já volto.